Ergo Proxy é uma obra de ficção científica que foi produzida pela Monglob. Com a estreia em fevereiro de 2005, a direção ficou na responsabilidade de Shuko Murase e o roteiro com Dai Sato, que trabalhou em alguns projetos como Ghost in the Shell e Cowboy Bebop. Bom, a história de Ergo Proxy começa em uma terra pós-apocalíptica acabada, quase sem nenhum recurso natural e toda poluída. As pessoas vivem em cidades fechadas ao ambiente exterior e essas cidades são chamadas de domos. Nestes domos, os seres humanos e os androides chamados de Autoraves coexistem pacificamente. Tudo dentro do domo é extremamente controlado, ou seja, tudo tem um motivo para estar ali e para acontecer. Um grupo de Autoraves é infectado por um vírus chamado Cogito, e a consequência disso é que através do vírus os androides começam a desenvolver consciência. E aí somos apresentados a Real Mayer, que é uma detetive do suposto governo. Ela começa a investigar sobre o vírus juntamente com seu parceiro Autorave Iggy. これどう考えてもコギトウイルスに侵されたオートレイブの仕業ではないし。リール、もういい。チューリング機能アプリを言語やからカット。了解。カットしました。確認願います。では、FG 暫定インクのオートレイブ処理施設まで最短で。確認。E durante a investigação, ela acaba encontrando um proxy. A sinopse pode parecer um pouco complexa, mas o roteiro consegue trabalhar muito bem a história. Agora eu vou apresentar os nossos dois protagonistas. Como eu falei antes, temos a Real Mayer, que é a detetive. Ela é neta de um dos governantes do domo, é uma investigadora, uma garota mimada. E uma coisa que eu gosto bastante é do seu design de personagem, o estilo gótico, que combina muito bem com o tom do anime, como também funciona como armadura estética para passar a impressão de fria e não demonstrar fragilidade nenhuma, apesar de que em alguns momentos vemos que não é bem assim. O nosso outro protagonista é o Vincent Lau. Ele é um imigrante que veio de outro domo, do domo do Moscou. Seu principal objetivo é se tornar um cidadão oficial. Às vezes ele é meio bobão, mas quando precisa tomar uma atitude, ele vai lá e toma as rédeas. No início do primeiro episódio temos uma sensação de ser uma obra de investigação, mas depois o anime mostra que é bem mais que isso. Ergo Proxy nos faz refletir uma pergunta que várias pessoas tentaram responder aos séculos: qual é o sentido da vida? Temos várias teorias e discussões das mais diversas visões da religião, filosofia, ciência e etc. Ergo Proxy nos surpreende porque dá uma resposta ao absurdismo logo no começo do anime. Conforme a história vai se desenvolvendo, nos apresentando novos personagens, ela utiliza esses vários personagens para nos mostrar as diferentes visões do que está acontecendo e nos apresenta o consumismo, a genialidade do homem, qual o papel de Deus. Tudo isso é apresentado através das perspectivas desses inúmeros personagens vivendo naquele universo. Também conseguimos entender que cada pessoa ou androide ali tem uma função no mundo. A história de fundo dos personagens são bem profundas e muito bem explicadas. Real Mayer, como eu falei antes, é uma pessoa mimada, egocêntrica, protegida do avô, que é o regente do domo, e vive uma vida sem muitos desafios. Já o Vicente Lau, o imigrante que deseja ser cidadão, tem alguns problemas na memória. Às vezes, como eu falei anteriormente, ele é bem calmo, mas ele tem um mistério muito interessante com o passado dele. A Pino, que recebe bastante destaque nos episódios, foi infectada pelo vírus Cogito. Ela acabou se tornando companheira e guia do Vicente. Não gostei muito da personalidade dela, algo meio infantil, bonitinho, fofo.
mas é a opinião minha. Também penso que foi proposital para deixar algumas cenas mais leves, apesar de toda a ambientação fazer o contrário. Os Auto-Rives têm a função de obedecer e acompanhar o seu dono. No entanto, parece ter uma autonomia muito grande do que fazer. Isso digo sem eles estarem infectados com o cogito. Agora os infectados como a Pino, é quase impossível reconhecer como Android / Auto-Rave, que não está disposto a morrer pelo seu dono. Assim como Stangates, Ergo Proxy peca com um começo muito lento e demora um pouco para explicar o que são os procs. Até entendo, porque tem que apresentar muitos personagens, e esses personagens são outro grande atrativo do anime, porque são muito bem desenvolvidos e é satisfatório acompanhar a evolução deles, principalmente do Vicente. Outra coisa que eu não gostei muito foi a situação do vírus Cogito, que não é claramente explicada, como também para onde vão os Auto-Raves que fogem do domo. Isso não teve uma explicação bem definida. Agora o final eu gostei bastante, me agradou essa aventura de 23 episódios, com certeza um dos melhores animes de ficção científica já criados. Na parte técnica, começando pela incrível trilha sonora, ela é densa e combina muito bem com o anime, uma abertura incrível, é sensacional. A composição das cenas de ação também são bem feitas e cheias de estilo, apesar de ter poucas, até porque não é o foco do anime. A fotografia com tons de cinza passa a sensação de ambiente estéreo sem vida, e a qualidade gráfica das animações é muito boa, apesar de misturar 2D e 3D, que não é algo que eu sou muito fã, mas não me incomodou. Existem alguns planos que são muito mal aproveitados. Acho que a direção de arte, a direção poderia ter feito um trabalho um pouquinho mais cuidadoso para passar a sensação de desconforto e estranheza, principalmente nos planos e cenas que eles estão arrumando os Auto-Raves. Ergo Proxy é um anime de roteiro bem complexo e deve ser assistido com calma. Para quem gostou de Stangates, Elfen Lied, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, vai curtir Ergo Proxy, até porque Ghost in the Shell e Ergo Proxy se parecem muito. Enfim, encerrando o vídeo por aqui e lembrando que tem outros vídeos de anime aqui no canal. Assim como tem alguns conteúdos variados. Links de redes sociais estão aí na descrição. Muitíssimo obrigado e tchau!